Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 24. Isso aí, estamos mais um episódio da segunda temporada. Meu nome é Felipe Barbalho e eu apresento este podcast com meu irmão, com meu primo, e nós estamos aqui para trazer um novo tema para vocês, mas antes, o Marcelo vai se apresentar e vai dar aí todos o nosso manifesto. Beleza, galera? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo. Então, estamos de volta. Lembrando, né, que o do Mar ao Bar, ele deu uma mudada, então agora a gente está falando mais dos temas geracionais, né, passando aí por todas as gerações, mas focando um pouquinho mais no 50 mais, né, que é para trazer um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivido, e falando de temas gerais, mas tentando passar por essas questões geracionais. Lançamos os episódios quinzenalmente, às segundas-feiras, mas pode ter um probleminha ali, um probleminha aqui, e ter uma falha, mas a regra é clara, como dizia Arnaldo, é quinzenal às segundas-feiras. E o nosso querido mais velho vai falar aonde você pode conferir os nossos episódios, os cortes, os vídeos maravilhosos que temos feitos. Bom, eu sou o Fernando Barbalho Martins, aí o Barmar, e nós estamos no Spotify, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Tudo @ do Mar ao Bar, exceto no Instagram. O Instagram, que é @ do Mar ao Bar oficial. Exatamente. O mais velho também. Participem, compartilhem, porque são vocês também que fazem esse podcast, vídeo podcast maravilhoso. É isso aí. E bom, aqui a gente tá mais no freestyle, que essa semana a gente deu uma folguinha maior pra gente. Não saiu o episódio na segunda-feira, como o Marcelo começou a falar aí, às segundas-feiras, mas pode dar uma variada. Teve uma outra semana aí que a gente teve que adiar por mais uma semana, mas agora vai entrar agora no meio da semana, quarta-feira, se tudo der certo, né? Não sei, não sabemos ainda. Mas, não temos o auxílio do Jay-Z, não temos o auxílio do Jay-Z e da Nilce. Jay-Z, né? A geração aí mais nova não está ajudando, mas nós estamos aqui também para, como o Fernando falou também, para contar com a participação de todo mundo, os comentários, o pessoal dar a curtida. E eu acho, Felipe, que também faz parte, é bom a gente falar, que a nossa combinação também aqui, pessoal, é que o negócio seja leve e bom para todo mundo. E assim como todos aí, a gente também tem nossos compromissos, tem hora que tem um problema, tem isso. E aí ninguém fica chateado, só que não pode ser um peso. Lembrando do que a gente já falou várias vezes, equilíbrio. Então todo mundo equilibrado, deu para fazer, deu. Tem compromisso, mas não deu, infelizmente, vai outro dia, não é isso, Felipe? É isso, e nós temos aí os nossos inscritos, o nosso público fiel, claro, já mandou mensagem no WhatsApp, e aí, cadê o episódio? Calma, vai sair. Nossos 18 vai vendo os cortes, vai revendo os outros. Pô, agora, completando 24, quer dizer, até o 23, até o 20, digamos que a gente podia até sugerir, quando não sair, vai lá e maratona todos os episódios, pode ficar um dia inteiro maratonando o episódio, 24 horas do Mar ao Bar. E agora o nosso 24º episódio é sobre o quê? Domingo nós temos, dia 9 de agosto, é isso? 10 de agosto. 10 de agosto. Estava olhando a folhinha. Meu Deus, quem tem folhinha, quem tem calendário. É o velho. É demais, pega. 50 mais isso aí, mais e mais. Mas dia 10 de agosto é dia dos pais. E nós três, como pais, e de geração já que a grande parte, né, dos nossos amigos aqui também, que acompanham o nosso podcast,
dividem essa alegria que nós temos aí, essa bênção que nós temos de sermos pais, e todo mundo também é filho de alguém, né? Então, temos também os nossos pais. Então, vamos falar sobre paternidade. É como se fosse ali a capa daquela revista Pais e Filhos. Vamos falar sobre paternidade, sobre o olhar dos pais, sobre o olhar dos filhos também, que nós somos. E às vezes até netos também podemos falar aí no meio do programa. E nós temos como primeira grande questão aqui, eu ainda não 50, 49, quase 50. Os dois aí mais 50, mas tudo aqui geração X, 50 anos. Nós estamos justamente naquele meio do caminho. Somos pais ativos ainda, alguns com crianças, adolescentes, alguns já adultos, mas ainda acompanhando, né, a formação desse adulto, que ainda está no começo da formação dos nossos filhos aí mais velhos. E também temos os nossos pais mais velhos, aí eu digo aqui em relação à coletividade, que eu e meu irmão Fernando, nós já demos até logo para o nosso papai, já há alguns anos, já 6 anos e meio, mais ou menos. E o nosso tio, que é o pai do Marcelo, está aí nativo ainda, ó, isso é bom, hein? Está nativa, está aí firme e forte, e também estamos no meio do caminho, também olhando para os nossos pais com aquele olhar protetor que nós temos com os nossos filhos ali, de cuidar, né? Então, vamos jogar a questão aí para os dois. Nós somos essa geração que estamos aí no sanduíche, temos vídeos aí que até inspiraram a gente a fazer esse episódio. Marcelo, vou começar com o Marcelo. Marcelo, e aí, como é que é ser dessa geração sanduíche, você que tem um filho? Aí você vai falar do Pedrão aí, quantos anos ele tem? O tio Roberto aí, quantos anos ele tem? E como é que é, assim, de uma maneira geral, tá nesse meio do caminho? Beleza. Bom, esse tema aí é muito legal. O Felipe e o Fernando, principalmente os dois, mandaram aí várias inspirações para a gente falar. Bom, meu pai, o Roberto, tem 76, né? Eu tenho 51, então, né, 25 a mais do que eu. Meu filho Pedro tem 26, né? Vai fazer. Então, é praticamente a mesma. Meu filho é de 99, né? Ele tem 25. Esse ano ele faz. Não, ele tem 26, né? Ih, rapaz, já tá esquecendo. Esse ano ele faz 26. Esse ano ele faz 26 porque é outubro, né? É em outubro. Então é praticamente a mesma. Tem que saber que é todo mundo aqui do Malabares, é todo mundo de humanas, até a aritmética é difícil. Conta a luz de mim. Então, eu tenho praticamente a mesma diferença, eu estou realmente no sanduíche ali, né? Eu tenho a mesma diferença aí de anos ali deles, né? E cara, é uma. E tem um detalhe, rapidinho, só sem quebrar o seu. E vocês todos fazem aniversário de um do outro. O Pedro é 3 de outubro, meu pai 22 de outubro e eu 26 de outubro. E tem minha enteada, né? A Júlia, que também considero minha filha também, que é dia 11 de outubro e tem 24 anos. Então, cara, é muito interessante estar nesse meio aqui, porque meu filho, né, já está casado agora, né, está formado, trabalha, mora fora, é casado, mas como você falou, já está a gente ainda tem aquele cuidado, as dicas, né? Então tá formando a vida, formando família, entendendo uma série de coisas, né? Como é ser um homem de família e tal. Então você tá naquela mais de orientação, né? Então, pô, vai por aqui, vai por ali, isso aqui talvez seria legal, porque, né, já vivenciei isso. E vem me perguntar uma série de coisas, ei, pai, como é que é isso aqui, como é que tu viveu? Então, eu já tô numa fase com o meu filho e com a própria Júlia, que é mais de dar as dicas, né? Só. Você já perdeu o controle de tudo. Conciliere. Você é um conciliere. Isso, é um concierge, né? Concierge que você falou o quê? Concierge, isso, lá do Poderoso Chefão, exatamente.
porque você já não controla nada, né? Você já não controla mais, né? E, na verdade, até meu estilo de criação com eles sempre foi direcionando e deixando eles fazerem o que eles se sentem bem, o que eles gostam e tal, e dando direcionamentos, mas em dado momento você tem aquele controle, pode isso, não pode aquilo, né? Então hoje é mais o direcionamento. E eu estava até falando num evento do trabalho, alguns dias atrás, que hoje o meu filho é uma inspiração para mim. Ele é uma inspiração para mim. Eu hoje olho para ele e eu falo, caramba, pô, o moleque é foda mesmo. Eu tenho orgulho e me inspiro nele em várias coisas. Várias coisas que ele faz me fazem assim, tipo, caramba, isso aqui é maneiro e tal. A forma como lida, como lida com a vida, as coisas que conquistou. A Júlia também é a mesma coisa. Então, é essa fase que eu tô com meus filhos, né? Que vocês vão falar aí um pouco diferente de vocês, né? E me dá uma grande liberdade de viver mais a minha vida aí no auge dos 51 anos, né? Porque não tem mais aquilo de ter que ficar, não pode sair. Então, hoje, eu e a Dani, a gente vive uma vida meio que de sem filhos, né? Porque a gente consegue fazer as coisas, ter uma liberdade legal, e ao mesmo tempo a gente adora fazer coisas juntos também, e fazemos muitas coisas juntos. E talvez só antes de você entrar na história do pai, do seu pai, do meu tio, falar assim, que você também, nesse período agora que você está aproveitando, talvez um período que você não pôde viver um tempo que você teve um filho mais novo, né? Então, aquele período que muita gente, às vezes, quem não tem filho, às vezes pode pensar, pô, mas, né, você perde um pedaço ali, perde entre aspas, né? Mas perde esse tipo de divertimento, né? Sem filhos, mas aí depois, nessa altura da vida que a gente está agora, você está ganhando mais liberdade. Com certeza. Eu até considero, Felipe, que assim, eu tive um filho com 26 anos, né? Então, pô, também já tinha vivido muita coisa, né? Eu considero que eu fui um cara que aproveitei bastante minha adolescência e aí um pouco da juventude, mas concordo contigo. E meu pai, aí já é o outro lado, né? Meu pai tem 76 e aí tem aquela história que você vira pai dos seus pais, né? Eu não acho que a gente vira pai dos pais, né? Porque é diferente essa relação, né? Já é um homem, né? Um idoso que tem sua formação de caráter, personalidade, manias, enfim. Então, você não consegue ser um pai do seu pai. Mas é no sentido de cuidado, né? De cuidado, de orientação, de preocupação. Então, sem dúvida alguma, hoje eu me preocupo muito mais com meu pai do que com meus filhos. Então, o foco, o direcionamento muda, né? Muda. Então, hoje, eu cuido muito mais do meu pai do que eu cuido deles, né? Se a gente for colocar na balança, né? Tem muito mais preocupações para o meu pai do que para eles, né? E, ao mesmo tempo, é legal, nesse meio aí, vai ao encontro até de um vídeo que você mandou, e aí me fez lembrar muita coisa. Eu vivi uma geração, anos, onde meu pai me ensinou, eu aprendi muita coisa com meu pai. Então, o vídeo que você mandou das coisas manuais, eu adoro fazer coisas manuais porque eu aprendi com meu pai. Eu faço tudo em casa. Então, meu pai sempre foi um exemplo para mim em termos de atitude, né? Então, raramente eu chamo alguém para fazer alguma coisa aqui em casa, porque eu sei fazer tudo. Eu não gosto de mexer com água, mas consertar alguma coisa elétrica, pendurar, construir, eu faço. Então, tem muito esse legado também que meu pai me deixou, né? E que parte dele eu consegui passar para o Pedro, mas também já era uma outra geração, né? Que não é muito disso, que já é mais a geração do digital, do eletrônico. Então, você também tem que aprender que não é tudo que você aprendeu ou que você gosta, que você tem afinidade, que teu filho também vai pegar. Não adianta. Então, é um momento assim de muito aprendizado, sabe? E de olhar e falar assim, foi legal aqui a parte do meu filho e legal aqui também o que meu pai está deixando de legado e tal. Então,
sei se era isso, mas tentei dar uma resumida aí na história. Pô, ótima resumida, e o que você falou aí em relação a, antes de passar a bola para o meu irmão, em relação ao que você aprendeu aí com seu pai, a parte prática, aí já entrando um pouquinho, né, na história minha e do meu irmão, nosso pai não pegou nada disso da família. Nada. Nulidade em casa. Ele chamava o seu pai para fazer as coisas na nossa casa, muitas vezes. E aí eu fui aprender a fazer essas coisas com o meu sogro, que aí também eu considero um outro pai que eu tive também, uma certa altura da vida, que já estava mais velho, mas para isso ele me ensinou tudo. E eu também aqui em casa eu faço muita coisa, e também tentei passar para o Rafa, mas também não pegou muita coisa, não. E aí agora, para passar a bola para o Fernando, ele falou, né, do sanduíche, está no sanduíche. Agora você, Fernando, tem a característica, já que a gente não tem, claro, você pode falar da experiência aí que teve com o pai, né, enfim, na parte final da vida dele, mas você tem a característica de ser pai de criança, adolescente, quase já no fim, né, mas chegou a pegar criança, adolescente e adulto, né? Fala aí da tua história, Fernando. Estou nas três fases. E assim, é interessante porque eu tô nessa situação para pagar um pouco da língua, porque o Felipe vai falar depois, mas o Rafael já é um jovem adulto e tem a Luísa, minha sobrinha, filha do Felipe, que tá com 10. 9. Vai fazer 10. Vai fazer 10. Também em outubro. E assim, eu me lembro quando meu irmão, quando a Letícia engravidou da Luísa, eu falei assim, meu irmão é maluco. 10 anos depois vai ter outra criança. Maluco, arrumando confusão, etc. E aí, eu tenho a Laura, que vai fazer 21, eu tenho o Vitor, que tem 17, vai fazer 18, os dois agora em agosto, e eu tenho o Bruno, que tem 6. Ou seja, quando a Laura tinha 14, o Vitor tinha 11, ou seja, mais velho até do que o Rafael, nosso Gen Z, eu inventei de ter outro, né? Então, assim, eu estou nessas 3 fases. E isso é complicado, por exemplo, programação dos filhos, né? Aquele negócio, os filhos já começam a sair, começam a ficar independentes, mas principalmente morando no Rio de Janeiro, né? E a mais velha é uma menina, então agora ela está namorando, etc. Então sai com o namorado, a gente fica tranquilo. Mas quando estava saindo sozinha, antes de namorar, então eu tinha programação para o fim de semana inteiro. Era assim, festa de tarde, de 2 às 6 com o de 6 anos, depois chegava em casa, levava 8, 9 da noite, o do meio para festinha de adolescente, né? E meia-noite saía. A Laura sai, mas tem que voltar. Vai voltar da onde? Não, pai, a festa é tranquila, ali na zona portuária. Eu falei, porra, na zona portuária? Que hora você vai sair? 4, 5 da manhã. Então, assim, de 2 às 6 com o pequeno, aí às 8 eu levava o menor, 8, 9 horas eu levava o do meio, ele saía meia-noite, 1 hora, que era o horário que a Laura já tinha saído, e aí às 4 da manhã, às vezes eu tinha que ir buscar. Então você fica nessa, né? E aí tem uma parte aqui, e aí quando eu experimentei, assim, algumas poucas vezes, o Rafa ter que fazer essa coisa de, né, pegar em algum lugar e tal, quando eu morava aí no Rio, aqui ele já ficava já independente. Mas aí, para mim, sabe qual era o problema? Era ficar em casa, esperando a hora dele. Pode vir buscar. Pô, não podia tomar um gorazinho em casa, porque, ia pegar o carro depois. Imagina, parar na blitz. Não pode dormir, porque senão vai ficar sonado para sair, tem que ficar inventando coisa, né? Ou a fase posterior, que já tenho com o Vitor e com a Laura. O Vitor agora está mais velho, já sai mais tarde. Ele, por exemplo, está na comissão de formatura da turma dele. Então, ele vai ver as festas de formatura das outras turmas, as empresas que organizam essas festas.
chamam eles para ver essas festas, o que tem, o que não tem, para ver o que vai querer na sua própria festa. E aí teve um período aí que ele, 4 semanas seguidas, saía e voltava 4 da manhã. E aí aquele negócio, quando você não vai buscar, você fica em casa, mas naquela agonia, vai chegar, que horas vai chegar? 3 da manhã, 4 da manhã, aí você dorme um pouquinho, dorme às 2, não aguento mais, vou dormir, dorme às 2, aí às 4 você acorda sobressaltado, será que chegou? Será que não chegou? Olha no celular, porque às vezes avisa, né? Cheguei, tá em casa, você não ouviu chegar, mas tem o celular, cheguei. Mas é interessante que você consegue ver as 3 etapas se desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, a relação com os 2 mais velhos já é mais de igual para igual. Um é adolescente, final da adolescência, está completando 18, mas ainda precisa de uma supervisão maior. A mais velha agora se aconselha muito com a gente, busca. É até engraçado, que é o contrário, é o movimento contrário. Antes você vai buscar, vai atrás da criança, do adolescente, faz isso, não faz aquilo, toma cuidado, etc. É interessante e tem uma peculiaridade, que eu sou advogado, a Isabela também é formada em Direito, e a Laura está estudando Direito. Então, até nisso, ela vem buscar conselho, vem conversar, trocar ideia sobre relacionamentos diversos, com o namorado, com as amigas, com os amigos, com o colega de trabalho. Então, é uma vitória até como pai, quando o seu filho busca a sua opinião, né? Felipe mandou um texto também interessante na preparação dessa pauta aqui, que é o unparenting, né? Ou seja, você ir deixando o papel e transformando o papel de pai, né? Você não deixa de ser pai, mas você transforma a sua paternidade. E eu tenho que ter as 3 paternidades ao mesmo tempo, né? Deixar a Laura fazer as coisas dela, ficar acompanhando o Vitor, mas já não mais com a mesma presença, com a mesma ênfase que você dava antes. E com o Bruno, é aquele cuidado total, atenção total no Bruno, etc. E é uma coisa interessante de ser pai, o Felipe talvez possa falar disso. Assim, depois que você é pai mais velho, que você retoma essa paternidade, depois de ter tido uma experiência com filhos mais velhos, é uma paternidade mais tranquila. Eu lembro que a Isabela queria, muito antes da gente ter, a Isabela manifestou a vontade de ter mais um, muito antes de eu concordar, de eu me render à vontade dela, né? Que foi a melhor coisa que a gente fez lá em casa. Mas assim, eu perguntava para ela, Isabela, para que você quer ter mais um? O que você quer com isso? O que você está buscando com isso? Não, eu queria aproveitar um pouco mais. A impressão que eu tenho é que a gente estava sempre correndo com as crianças para fazer isso, para fazer aquilo, o trabalho, etc. Eu queria aproveitar um pouco mais. Eu falei que aproveitar nada, Isabela, vai ser a mesma correria de sempre. Mas vai só repetir as coisas. E o pior é que ela tinha razão, você aproveita mais. E mais do que isso, você aprende mais, você está mais aberto a aprender com o seu filho. Uma das coisas que me marcou quando eu tive a mais velha, quando a Laura nasceu, eu recebi uma mensagem do meu sogro. Meu sogro recebeu, porque estava virando avô pela primeira vez, recebeu uma porção de mensagens dos amigos dele, né? E ele repassou uma mensagem, repassou todas as mensagens, na época era e-mail, não tinha grupo de WhatsApp, nada, né? Ele me passou uma porção de e-mail, né? Que recebeu dos amigos, desejando felicidades para nós e dando parabéns que ele tinha virado vovô. Mas um dos amigos dele passou uma mensagem que era assim: você só aprende a ser filho depois que vira pai, e só aprende a ser pai depois que vira avô. E ser pai um pouco mais velho, como meu irmão foi, como eu fui, te dá essa abertura para esse aprendizado de ser pai sendo pai, né? O Bruno me ensinou a ser mais paciente, né? Aproveitar mais as coisas de criança, né? Ter mais atenção, abrir mão de outras coisas para acompanhar essa infância.
e me tornou um pai melhor para os dois mais velhos também. Eu agora, com os outros dois mais velhos, pô, se eu tenho paciência com o pequenininho, eu tenho que ter com o mais velho também. Embora eles me chamem de banana. Pô, tá um banana aí com o Bruno, ele pode fazer tudo que a gente não fazia. Mas é interessante essa questão de ter filhos em diversas idades, porque te dá essa possibilidade de antecipar o que é uma expressão que a gente já usou aqui antes, invocando lá o podcast do Marcelo, antecipar a avosidade, né? A gente antecipa um pouco, fica mais bobão, mas fica um pouco mais sábio para tocar a criação do filho mais novo. É mais ou menos por aí. Aí, quando você estava falando aí, o Vitor é que fica mais privilegiado aí, porque, né? Pô, a Laura, não sei o quê, o do meio dizem que, né, que é o mais largado. O do meio, rapaz, eu tenho um colega meu, Carlos Costa e Silva. O Carlos, ele tem uma frase sensacional, a história do meu filho do meio, é um perdido, eu sou filho do meio, tem uma foto da minha família, a minha irmã mais nova no colo do meu pai, o meu irmão mais velho de mão dada com a minha mãe, e eu solto no meio da foto, né? Mas o Vitor tem um problema, que aí talvez o Felipe também, vocês dois podem falar dessa diferença, todo mundo tem filho e filha, né? O Vitor padeceu com o fato de ser filho homem, né? E isso eu trabalhei na terapia uma época, a terapeuta olhou para mim, eu relatando as coisas, falou assim: Fernando, você sabe que o Vitor não é um Fernando 2.0, né? Cai na tentação com o filho homem. Sim, de total. ser mais rigoroso com o filho homem. Total. Né? A menina, né? Ai, a minha menininha, etc. A Laura ainda era mais velha, mas a Luísa também é muito mais nova. A gente tende a ser um pouco mais mole, embora eu tenha sido muito rigoroso com os dois, né? Mas o Vitor tem aquele negócio de você cobrar dele ser responsável, dele assumir a responsabilidade, né? Aquele negócio de antigamente, não, tem que virar homem, né? Não homem no sentido de macho, sexual ou não, né? A história de assumir a responsabilidade, né? Traz dos nossos pais. Então o Vitor penou com isso, que ele pegou o rigor do pai, né? Ele é o filho mais velho, né? Então ficou ali no meio, coitado, tomando bronca. Eu sempre estou tomando bronca. Não, mas o que você falou dos mais velhos, né? No seu caso, são os dois mais velhos falando, você é um banana. Isso daqui também acontece aqui do Rafa, né? Justamente por isso, que aí no meu caso, o Rafa de 20 anos, a Lulu de 9 vai fazer 10. Então, de ele olhar e falar, pô, mas você, isso daí, pô, tá dando muito mole pra ela, não sei o quê, ele cansa de falar isso daqui. Ele já falou mais, agora ele tá mais maduro, tá vendo que não é por aí. Mas, de chegar pra mim, pra ler e falar, pô, mas que é o natural, mas realmente quando você, o mais novo, filho caçula, eu sou filho caçula, né? Você tem 4 anos a mais que eu, então o filho caçula, ele ganha essa vantagem aí, que o pai está mais tranquilo, e aí no nosso caso, como você falou, um pai mais velho, ou um pai mais realmente também que, primeiro também tem um aspecto, primeiro não, né, é um outro aspecto também econômico da vida, você está mais tranquilo em relação a correr atrás das coisas, não está naquela correria de trabalho, você tem mais tempo, apesar de você conseguir também com o mais velho. O Rafa, pô, aproveitei bastante a infância dele, junto, brincando, tinha horários alternativos de trabalho, então eu pude acompanhar bastante assim ele, mas você tem mais tranquilidade, eu acho, né, na carreira, no trabalho, né, na sua vida profissional, de você conseguir também ali medir mais o tempo, de ficar mais com o mais novo, e sendo o pai mais velho, ter essa tranquilidade também, maturidade maior. Eu tive a maturidade pessoal de falar assim, não é tão importante. Não é tão importante que negócio lá. Eu tive o Rafa com 29 e depois tive a Luísa com 39. Então, porra, isso é uma baita diferença, né? Você ter. E você, né, também teve esse gap de 10 anos aí, e aí também tem o caso o meu caso, né, mais, que foi invertido.
Tive o homem primeiro, mas cria casca aí, malandro, vai, era mais, né? Com a Lulu, pô. Lulu, eu não consigo não chamar ela de meu amor. Não consigo. E é uma coisa que eu não tenho costume de falar com a minha esposa, com a Letícia. Meu amor, pra lá, não, eu chamo a Leti, Lê, tal, só, né, naquele momento mais na cartinha e tal, a gente chama mais de, né, um amorzinho, mas de chamar assim, a Luísa é difícil, quase sempre eu chamo meu amor e tal, mas é que quebra mesmo, realmente dá uma, a menina dá também, tem essa diferença, para quem é pai, né, a menina tem uma coisa muito natural de você também quebrar um pouco mais, né, e o menino você ficar um pouco mais, sem ser machista aqui, sem ser qualquer coisa de diferença de gênero, até porque também com a Lulu, ela acaba por personalidade também e tal, ela acaba conseguindo também fazer algumas coisas assim, práticas mais fáceis que o Rafa fazia de início. Então com ela, às vezes eu forço mais algumas coisas e tenho total consciência também que ela vai ter que aprender a se defender, que nem o Rafa teve que aprender a se defender e todas essas coisas, né? Sem nada de preconceito também em relação a menino e menina. Deixa eu uma coisa, Marcelo. Não, e vocês não falaram do pai. Do pai. Do pai, é até engraçado, voltando no que você falou, Marcelo, que você aprendeu com o tio Roberto fazer tarefas domésticas, né? Aquele negócio de consertar as coisas em casa, etc. O Felipe e eu não tivemos isso, o pai não tinha vocação para resolver essas coisas. Sim. Não aprendemos em casa. O Felipe arrumou um sogro que fazia e aprendeu. Eu tenho um sogro que faz também, resolve tudo. Mas eu não aprendi. Eu sou muito parecido com o pai. Né? O nosso pai. Eu sou muito parecido. Meu sogro já falou, vou ter que estar vivo e ativo até a Laura casar. Porque essa história do Fernando não saber fazer nada para pendurar as coisas, instalar as coisas na casa da Laura, vou ter que ser eu. Fernando não vai saber, e eu não sei fazer nada. Há uma piada lá em casa que uma vez eu fui tentar trocar uma lâmpada na varanda, e ela estava meio presa, quebrou lá dentro. Eu falei, quebrou. Aí a Isabela, agora o mito qual é? Fernando não sabe nem trocar lâmpada. Pegou, não é uma verdade, né? Mas assim, instalação elétrica, pendurar quadro. Eu tentei pendurar o quadro uma vez, fiz um buraco enorme, mas o pai tinha isso, né? Você herda algumas coisas do seu pai e acaba involuntariamente assumindo para si ou não e passando adiante para os filhos, né? E eventualmente o filho pega ou não. O Vitor está seguindo a linhagem também. Não tem vocação nenhuma para resolver nada em casa. Igual a mim, igual ao pai. Ele tem um avô do outro lado, avô materno, que se resolve bem nessa área. Mas assim, o pai, como o Felipe falou, o pai faleceu há 6 anos e teve um período final de vida muito complicado, com depressão, e isso desperta a questão do cuidado, né? A mãe, nossa mãe, graças a Deus, está viva, está super ativa, mas suscita a preocupação. O Felipe está lá longe, eu tenho que estar aqui perto. Ela tem uma postura mais tranquila, mais ligeira com relação... Não é aquela mãe que fica, você não ligou para mim, e etc. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho que me policiar para não deixar o negócio ficar muito solto, né? De não ligar, de não chamar, né? Então, tem essa preocupação, tem que estar mais presente. É a nossa adolescente, Não, e ela tem um espírito muito, né, jovial. Jovem. Então, assim, tem que, mãe, calma, segura, não é assim. Mas tem essa história. E tem a viúva do meu pai, né, que também acabo prestando atenção nela. Tem os meus sogros, Felipe tem os sogros, né, todo mundo tem sogro, sogra. Então você fica prestando, começa a dar defeito de saúde, dá problema de saúde, como é que vai fazer, como é que não está fazendo. Está andando, está caminhando, você volta a ter aquele cuidado, né? Mas que eu sempre falo que é complicado. Você, como bem disse o Marcelo, você não vira pai dos seus pais. Embora se diga muito isso, você não vira pai dos seus pais porque eles têm uma autonomia. Né? Você tem que ter alguma empatia, imagina... Eles que criaram a gente,
você virar agora você tem que fazer assim, agora você tem que fazer assado, né? A Isabela fala, tem que treinar meus pais para eles me obedecerem quando eles ficarem mais velhos, né? Assim, mas eles já estão mais velhos, o meu sogro tem 75, minha sogra vai fazer 75, graças a Deus estão super ativos, né? Se mudaram de cidade, foram para São Pedro da Aldeia, estão aproveitando agora, pela primeira vez estão vivendo sozinhos, um com o outro, sempre vivendo com alguém em casa, agora estão vivendo sozinhos em casa, mas tem aquela preocupação, né? E a gente enfrentou isso com o pai, né? O nosso pai teve um período de doença recorrente, ia, voltava, e ao final já estava mais debilitado. É a preocupação, mas sempre tendo essa noção de que você tem um limite no resgate, assim, você deixa de ser, você se transforma como pai dos seus filhos, passando a ser um conselheiro, passando a estar por perto para quando eles precisarem, mas você não pode resgatar isso com seus pais, pretender, vou dar ordem, vou fazer. Marcelo? Tô falando, né, você passa a ser um responsável, em algum momento eu sou, inclusive, um tutor, né, eu tenho procuração para resolver uma porrada de coisa do meu pai, então é bem isso, e você falou, não vamos entrar em detalhes, mas a gente tem um histórico aqui na família nessas questões aí de doenças e tal, e o quanto isso nos ensinou a nós três aqui, né, o quanto isso é importante e demonstra também a nossa atenção para o tema, né, quantas vezes nós três aqui já paramos e conversamos sobre isso. Quantas vezes nós três aqui chamamos a atenção um do outro, seja uma brincadeira, seja sério, olha aí, porra, tem que fazer isso, foi no médico, viu isso, porra, vamos aqui nos ajudar, né, quando vê que um tá, vamos puxar a mão um do outro aqui, então o quanto também, né, isso, apesar de não ser legal, de ser triste, tem os momentos, traz aprendizado, né? E que você precisa tirar o positivo disso, né? Para você não cair em armadilhas que talvez eles caíram lá atrás né? Enfim. Então, você falando isso me fez lembrar também um pouco do quanto isso até nos uniu mais também. Nos unimos por várias outras coisas, obviamente, mas esse é um ponto, assim, bem importante, né? Que fez a gente ficar mais ligado, mais junto, trocar ideia pra caramba e tal, se ouvir, né? Não, e Marcelo, você falando disso, me resgata a ideia de estar no meio do caminho, né? De como a relação nossa com os nossos filhos, né, é inspirada por essa relação, enquanto a atenção na relação dos nossos pais conosco é um parâmetro para a gente ter atenção na relação com os nossos filhos, né? Sim. Minha mãe, minha mãe do Felipe, sempre fala do meu pai, eles se separaram depois de um tempo, etc. Mas minha mãe sempre fala do meu pai no sentido seguinte, seu pai brincava com vocês, sentava no chão para brincar, etc. Que é um negócio, o Felipe tem essa paciência, eu não tenho muita, né? Eu me lembro que eu sentava com a Laura, né? Então isso é um negócio que meu pai tinha. Eu olho para o Felipe, eu vejo que ele tem esse negócio que ele trouxe do pai, trouxe do nosso avô materno também, que brincava com criança pra caramba. Eu já tenho mais dificuldade, mas é um negócio para você ficar atento, que a gente toda hora, eu estou falando aqui de relações significativas, talvez a relação mais significativa que você tem com seus filhos, né? Esposa, família, etc. Então, assim, tanto na virtude quanto nos eventuais problemas, né? Então, você começar a perceber, será que eu estou reproduzindo algo que não era bom nos meus pais, na relação com os meus filhos? Eu me pego assim, tô falando igual meu pai ou a minha mãe. E você falou assim, do Rafael falar que você é banana, dos meus falarem que a gente é banana com os mais novos, né? Mas a gente também já falou para a mãe, eu me peguei uma vez falando para a mãe falou assim, não fique em cima da Laura, a Laura era criança, fique no pé da menina, larga o pé da menina. Eu falei, mas eu não podia fazer metade disso, que eu já estava com uma havaiana teleguiada em cima de mim. Não, mas eu não sabia nada, né? Mas que mostra a evolução, né, mesmo, da paternidade nossa, depois de um tempo, e da maternidade da avó, né?
já olhando e falando, pô, a avó, depois que virou avó, aprendeu um pouquinho mais a ser mãe. E a gente não reproduzir isso, realmente. E até, a coisa até para quem acredita mais, né, em relação à espiritualidade e a tudo isso, quando a gente também não reproduz, isso eu vi há pouco tempo numa postagem, até achei bem interessante. A partir do momento que a gente desabraça uma dessas repetições de coisas, né, que nossos pais fizeram com a gente, às vezes implicar com alguma coisa, né? Essas picuinhas mesmo, né? Que a gente sabe de paternidade que tem, né? Essas idiosincrasias. Exatamente. Quando a gente para de fazer essas coisas, assim, definitivamente, né? Isso é um descanso para quem está lá para trás nosso, né? Às vezes não só pai, né? Avô, bisavô, isso daí faz no campo, né? Mais, né? Do transcendente. Acho que isso daí também faz a gente não passar para frente, isso daí também psicologicamente, né? Falam muito, né? E Felipe, o contrário também, né? Tu tem que falar um pouco mais aí também da tua relação e tal, mas minha mãe faleceu em 2012, né? Por isso a gente não falou muito aqui, né? E o pai de vocês faleceu tem 6 anos, minha mãe um pouco mais, e eu tenho essa relação com meu pai agora. E aí você falando isso da gente para os nossos filhos, o que eu vivo hoje muito, que para mim é o maior desafio, maior de todos talvez, é saber que a vida do meu pai é do meu pai. E que ele hoje colhe frutos do que ele plantou lá atrás. E que não adianta eu querer viver por ele algumas coisas, ou sofrer por ele algumas coisas, ou não aceitar que aconteça algumas coisas, né? Porque é a vida dele. É a vida dele, né? Então, para mim, essa é a maior dificuldade da relação filho e pai com o envelhecimento, as questões de doença que vem e tal, que é você ver seus pais degradando, né? E indo, tem uma coisinha ali, tem uma coisinha aqui, e você querer ter o controle, domínio dessa situação, você não vai ter. E aí isso faz você sofrer, faz você ficar, puta, meu Deus, mas e agora? Então, o que hoje para mim o maior desafio nessa relação também é esse aprendizado de que é dele. Isso é com ele, não é meu, não é comigo. Eu faço a minha parte, o máximo que eu posso fazer, né? Que eu preciso me manter saudável também, me manter bem, né? Porque se eu adoeço, como é que eu também cuido, né, dessa outra parte? Mas é um dos maiores desafios, que eu acho que vocês viveram isso também com o pai de vocês. E é um aprendizado para lá e para cá. A vida dos seus pais e a vida dos seus filhos são escolhas que eles têm que fazer, né? Então, assim, e você tem que respeitar essas escolhas e conviver com elas e aceitá-las. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade, né? O pai teve depressão, então o diálogo fica difícil e é uma doença difícil de entender. Você fica tentando puxar, parece que é uma vontade, a pessoa não tem, você tem que ter vontade, tem que ter força de vontade. Aí quando você se instrui um pouco e começa a aceitar, você aceita até melhor a passagem do tempo. Então, assim, a gente tem dificuldade de aceitar que nossos pais ficam velhos. Eu me lembro que eu tive esse clique com o nosso pai uma vez no telefone. Estava falando com o pai, etc., e naquele exercício de ter um pouco mais de paciência, etc. E eu me peguei conversando com o pai como a gente conversava com o Volavo, né? Nosso avô materno, que viveu até os 95, e aí já mais velho, já não conversava do mesmo jeito, você tinha que ter um pouco mais de paciência para conversa articular, e eu me peguei tendo a mesma postura com meu pai. E aí eu desliguei o telefone e falei assim, e o pai ficou velho. E a mesma descoberta que você tem com seus filhos, que você olha e fala assim, e cresceu. E já está autônomo. Já resolveu, às vezes tem uma tirada, o Vitor então tem umas tiradas assim, do nada o Vitor fala umas frases assim, sintetizam tudo. Aí você fala, ih rapaz, ele cresceu, está maduro.
né? Não, e quando eles expressam isso, né, pra gente também, né? É uma bênção quando os pais ou os avós, né, no caso que você citou aí, o Olavo, quando eles têm essa consciência de que, olha, eu já estou aqui nesse pedaço aqui, pô, vai na tua vida, tal, me ajuda e tal, mas quando dá um let it go para você, que também, isso é uma benção, é difícil acontecer, não é sempre. Mas você também, às vezes, pode captar alguns sinais. Olha, agora minha vida é daqui para lá. E quando é o filho também, eu já tive algumas conversas com o Rafa de algumas coisas e ele fala, ó, e eu falo, olha, Rafa, você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser e tal, a sua vida e tal, tem toda a base que eu te dei e tal, mas você, eu sei, vai seguir o teu caminho. E realmente, ele deixou bem claro, olha, eu vou fazer, as escolhas que eu vou fazer vão ser diferentes das que você fez. E é isso, beleza. Cada história é uma história, né? Cada contexto é um contexto. E a gente falando de pais aqui, eu queria passar agora para uma coisa... vamos falar de coisa boa, que a gente está falando, né, de doença e tal. Agora, em relação aos pais, eu tinha separado uma perguntinha, assim, só uma última questão em relação aos pais, aos nossos pais, né? Que seria, o que você faz, qual a sua atitude, o jeito de ser e tal, que a pergunta seria, qual é o seu jeito de ser que te dá um nervoso, assim, caramba, tô fazendo igual ao meu pai, isso, meu Deus do céu. Ou, sei lá, uma expressão que você faça. Ou você também pode falar, pô, o que eu faço que, pô, eu me orgulho. Eu falo, pô, eu faço isso aqui igualzinho meu pai fazia, e isso é uma coisa que me dá orgulho, que eu acho que ele fazia bem isso e... Vai lá, Marcelo. Eu vou no mood aí do orgulho, né? Orgulho é o que eu falei um pouco antes, assim, eu tenho muito orgulho. E olha que meu pai, né? Meu pai viajava pra caramba, meu pai era auditor, né? Então meu pai vivia viajando, não era necessariamente aquele pai presentão, né? Mas os nossos momentos eram muito ricos e de qualidade quando ele estava, né? Então eu me orgulho muito desse jeito que eu peguei dele aí de... Primeiro, vamos ter que falar, o Flamengo, né? Isso aí não tem como... Esse é a maior herança. Não pode passar um episódio sem ser citado. Porque o Flamengo é inescapável. Inescapável, exatamente. Então, o Flamengo, essa paixão, né? Mas esse jeito de resolver as coisas, assim, resolver as coisas práticas, assim, né? De dar um jeito, eu gosto de a curiosidade para resolver uma coisa, o trabalho manual e tal. É um negócio que eu me orgulho de ter pego dele, né? Meu pai, uma época, alguns anos atrás, ele pintava aquele sabonete, existia um sabonete chamado Francis. Meu pai pintava esses sabonetes e dava de presente, né? Pintava e colocava uma cera em cima e dava de presente aquilo. Então, né? Meu pai sempre foi muito habilidoso, assim, manualmente, né? E eu me orgulho muito de ter pego isso, aprendido isso, e então acho muito legal. E manias ou coisas assim que eu vejo às vezes que é igual, acho que às vezes se preocupar muito com alguma coisa, assim, meu pai é muito assim, preocupado, já acontece um negocinho, ele já tá... e eu às vezes sou um pouco desse jeitão aí. 3 jeitos, cara, tem N. Somos, então. A propriedade aí é genética. Isso daí já é comum. Essa é uma coisa que dá nervoso quando a gente, né, se pega, tipo, muito mergulhado naquele detalhe. E aí, quando chega alguém de fora, ou é a Dani, ou é a Isabela, ou é a Letícia, peraí, isso daí não tem muita importância. É verdade, Mas é difícil sair dali, né? E eu sou muito parecido com a minha mãe, né? Acho que tanto fisicamente, né? E de muitos jeitos, assim, eu lembro muito da minha mãe. Eu faço o tio Odaleia tinha um cabelo mais bonito e não tinha essa barba horrorosa. Isso aí. Sacanagem com a tia Odaleia. Exatamente. Mas eu tenho muitos trejeitos e coisas da minha mãe, então é isso aí. Assim. E assim,
antes que o Fernando fale, agora eu vou passar a fila na frente, falar do nosso pai, em relação a coisa, já falei aí as coisas, isso daí de se pegar no detalhe, essa coisinha, às vezes é de coisa de casa, né? E de ser chato com o filho, com alguma coisinha ali, ficar insistindo, tem jeito, de família mesmo, e a gente tem essas nossas companheiras aí justamente para puxar a nossa camisa e falar, para com isso, é isso aí, estamos juntos nessa por causa disso. Agora, coisa que me dá orgulho, assim, do pai, de ver que eu reproduzo as coisas do pai, além disso que o Fernando falou, né, de brincar, né, de quando a gente era pequeno, de brincar com a gente e tal. Eu acho que é o ecletismo, assim, que ele tinha, né, na vida, de ser um cara que gostava, era militar, mas não era aquele militarzão, né, e aí gostava de ir pra noite, gostava de estar com futebol, então, assim, transitava em muitos, não era aquele cara fechado num quadradão, então isso também eu sempre levo na minha vida, assim, como um exemplo do meu pai, de ser alguém aberto, né? Um cara humilde até, né? Muito humilde, meu pai também era, e ficava assim, não é porque eu sou coronel, eu vou chegar num lugar e não vou pegar e me abrir, né, para uma coisa nova, ou para aprender uma coisa nova, enfim, eu acho que... E como vocês falaram, vocês não acham que isso é uma característica também deles dois, inclusive? Sim, também de família. De família também, isso é bem de família. O pai era o cara que ia para a lagoa, né, ouvir jazz refinado, né, adquiriu esse gosto ao longo da vida, né, e tocava, batucava, ele fazia no Marabu, em Piedade. Churrasco, ou no Marabu, ia batucar, saía atrás do Salgueiro, quando o Salgueiro ensaiava no meio da rua, na Tijuca. Então esse ecletismo era um negócio sempre muito legal do pai, acho que todo mundo, e o tio Roberto tem muito disso também, a gente herdou muito isso. Assim, o negócio do pai, que eu me pego e falo assim, caramba, pai, arrigo, é a história de ficar esmiuçando o assunto, né? Eu brinco lá em casa que, por várias características, o homem do casal é a Isabela. E o pai adorava uma DR. Com a nossa mãe, quando eu era casado, e conosco. Nosso pai tinha DR conosco. Né? Desde como a coisa tinha que ficar na pia da cozinha até as questões maiores. E o assunto não termina. E eu sou assim. Eu não deixo o assunto terminar, eu quero esmiuçar até o final. Isso é muito chato, muito chato. A Isabela fala assim, eu amava meu sogro, ela falava isso na cara do meu pai. Delmar, eu amo você, mas você é muito chato. Né? O pai tinha essa coisa do chato, e eu sei que eu sou meio chato. Né? Por outro lado, né, que ali está muito próximo, né, transita muito próximo, uma coisa que eu me orgulho muito é a busca da correção. O pai era um cara muito correto e liderava pelo exemplo. Eu sempre falei isso para a Isabela, Isabela tem que liderar pelo exemplo. Você não pode falar uma coisa para os seus filhos e fazer outra. E o pai era muito assim, né? Eu me lembro que, uma vez eu me enrolei com o negócio de dinheiro, era recém-formado, passei um cheque sem cheque, passei um cheque sem fundo, aí ligaram lá para casa, eu não estava, aí meu pai ficou apavorado, meu pai me devia 10 centavos no banco, né? Aí ele foi lá e pagou o cheque sem fundo que eu tinha passado sem querer, eu não tinha controlado o saldo, aí passou uns 10 dias, aí ele, Fernando, vem aqui, botou um cheque na mesa, que era o cheque sem fundo que eu tinha passado, assim, não criei você para fazer isso na rua. E eu com 20 e poucos anos de idade, tomei aquele esporro calado e sabia, ele falou assim, eu que te indiquei para abrir a conta lá no banco, me devolve o cheque, me devolve o cartão do banco, até você me pagar de volta aqui, quando é que você pode me pagar? Pai, no mês que vem, então no mês que vem você tem cheque de novo para aprender a agir com correção. Então o pai tinha aquele negócio da correção, eu procuro fazer isso, isso é um negócio que eu me orgulho muito. Agora, o negócio do chato, eu me pego falando as mesmas coisas que eu falava, que meu pai falava pra gente. Um negócio... Ontem eu tive um episódio desse aqui com o Rafa, que agora eu lembrei que ele queria já sair, assim, eu tinha falado um negócio pra ele, não, tá bom, tudo bem, ele entendeu, né? Mas aí eu quis desmiuçar, não, mas olha só,
você tem que não sei o que ela. Aí pra fixar, eu repeti. Aí ele Já entendi. fechou a porta aqui da sala, não, tá bom, tá. Não, porra, pai, tá bom, tu já falou, cara, eu já entendi. Isso. Ó, uma coisa que eu uso, o Felipe vai lembrar desse episódio. Lá em casa todo mundo dormia tarde, né? Mas meu pai, embora não liderasse pelo exemplo aí, ele tinha a responsabilidade, a gente em idade escolar, de botar a gente para dormir. Mas a gente, assim, já entrando na madrugada, dia seguinte tinha aula, já estava na faculdade, não era mais colégio militar que tinha que acordar às 5h30 da manhã, mas tinha aula. Vocês têm aula na faculdade amanhã, estão aí vendo televisão, ele tinha falado várias vezes, né? Aí entrou mais uma vez, vocês aí, acho que ele quis xingar a gente, mas viu que ia xingar muito pesado, né? Vocês são uns camelos insaciáveis. Ele inventou um negócio do nada, lembra disso, William? Vocês são uns camelos insaciáveis. Eu falo isso para os meus filhos. Falo, vocês são uns camelos insaciáveis. O melhor xingamento amável do mundo. Que loucura. Ou a herança que ficou de chamar um outro de animal. Eu Felipe, a gente acaba se chamando, e aí, animal. Eu chamo as pessoas que trabalham comigo, às vezes, as mais íntimas, né? As mais íntimas. Porra, animal, porra. Eu tenho uma última questão aqui, essa é bem profunda, hein? Vou começar e eu quero que vocês respondam em uníssono. Essa é surpresa. Qual foi o papo mais difícil que vocês tiveram com os seus filhos? Né? Foi sobre sexo? Foi sobre morte? Foi sobre drogas? Ou foi sobre time de futebol? Caraca, essa daí... Responde você primeiro, que fez a pergunta, tu já deve ter pensado na resposta antes. Acho que foi sobre drogas. Acho que foi sobre drogas. Foi sobre droga. Se sexo fosse uma conversa ligeira em casa, leve em casa, também já tive algumas passagens assim, não tensas, mas que demandavam atenção. Mas acho que talvez drogas seja o mais difícil. Time de futebol não tem, assim, desde cedo sabe que para comer e ter educação tem que ser Flamengo. Sobre sexo, acho que foi nunca uma conversa, né, fácil assim, né, mas acho que foi ok, mas foi sobre drogas, assim, o Pedro como vocês sabem, né, ele ficou muito independente muito cedo, né, então para ir pro IME ele já morou no alojamento do curso, porque ganhou a bolsa e tal, parará. Depois, quando ele foi pro IME, os primeiros 6 meses ele ainda ficou na mãe dele e tal, depois ele foi morar sozinho em Botafogo com 2 amigos num apartamento. E ali, cara, na época de faculdade, começou a conhecer, né, sair sozinho, então ia, apesar de até já estar namorando a atual esposa dele, a Júlia, ele morava em Botafogo. Botafogo é um... E drogas, ó. E droga é álcool também, né? Tá. Sim, tudo. Não, tô falando tudo. Botafogo é o caldeirão do álcool, de tudo, né? E eu uma vez tive uma conversa com ele, assim, bem, né, de alerta e chamada para, né? E nunca é fácil, porque é isso, né? O jovem, o adolescente também, eu já sei isso, porra, tu tem que me falar desse negócio, porra, não me enche o saco, babá. Mas é uma conversa delicada, é uma conversa que... Mas é difícil, mas acho que foi o tema mais, talvez, profundo e complexo que a gente tenha conversado. Lá em casa a preocupação é não parecer puritano demais ou muito moralista, né? Uhum. E aquele negócio, não criar um mistério em volta. Sim. Que despertasse a atenção. Não, então quero esse negócio aí, eu vou querer, né? E o Vitor, assim, talvez tenha sido mais preocupante com a Laura, que saiu, e assim começou a sair depois da pandemia,
período que ia começar a sair, veio a pandemia, né? Que saí como adolescente, e aí passou a pandemia, eu já estava um pouco mais velho, então já foi direto, não teve aquela transição, né? Então, teve os episódios de porre, etc. Então, ter essa conversa sem ser moralista, mas mostrando que precisa ter limite, né? Ser claro, não ser moralista, não ser puritano. Agora, com o Vitor é tranquilo, porque eu falo, o Vitor tem 17, vai fazer 18, mas ele nasceu em 1940. Então, ele é muito conservador. Essa não é uma preocupação de imediato, assim, não. Eu acho, só antes de tu falar, Felipe, acho que todas essas conversas, tanto com a Júlia quanto com o Pedro, foram sempre muito facilitadas também porque essa é uma galera que tem muito acesso à informação, né? Então, por exemplo, de sexualidade, né, e tal. Eu, a Dani, a gente tem muitos amigos homossexuais, por exemplo. Então, desde pequeno já sabe, já sabe o que é. Então, uma vez, foi muito engraçado, eu e a Dani colocamos os dois assim, porque a gente tinha um casal de amigos. Vocês sabem que fulano, né? Eles olhando pra nossa cara, tipo... E? Né? Tá, é que eles são gays? A gente... Vocês são idiotas, cara, sabe? Só voltou falar isso. Então, acho que essas conversas também, para a nossa geração de pais, nós sendo pais, assim, acho que também a informação, né? Claro, pelo acesso que os nossos filhos têm, né? Acho que não é todo mundo que vive isso. Mas, para mim, me facilitou muito navegar em todos esses temas. E como o Fernando falou, tentando, né, o limite ali entre não ser o moralista, o conservador, e também pode tudo, e, né, enfim, é o do toque mesmo, né? E quando eu falei sexo, eu na verdade nem tinha pensado, mas tem essa nuance de homossexualismo, né, toda essa questão, mas o que eu pensei em sexo mesmo é, tipo, iniciação sexual mesmo. Sim. Seja homossexual ou heterossexual, mas assim, de cuidados, né? De saúde com o sexo. Essa que na verdade, a pergunta, eu vou responder aqui meu lado, mas a pergunta foi meio pegadinha para vocês. Eu achei até que vocês fossem rir. Vocês levaram até a sério demais a pergunta. Era mais para descontrair no final. Porque tem uma pegadinha aí na pergunta do time de futebol, né? Porque assim, todos nós somos Flamengo, o mundo é Flamengo, né? Nós aqui, o nosso mundo é Flamengo. Só que vocês tiveram 2 filhos com grandes ameaças aí. O Pedro, né? O Botafogo ali, o Fernando também com o Vitor com o Botafogo e o Vasco um pouquinho, mas tiveram ali um pouquinho de ameaça, né? Então, assim, só quis provocar isso para ver até se vocês... Não, time de futebol... Tá, eu já cheguei... Eu cheguei até uma ameaça, né? E assim, o avô é Vasco, mas o meu sogro, ele respeita muito, ele tem essa história do pai. Não, essa é uma área do pai. Isso. Eu não vou me meter nisso. A Isabela é Botafogo, né? O Vitor, ele deu um clique com futebol quando ele tinha 6 para 7 anos, 2013. Que foi o ano que o Flamengo estava na reestruturação da Chapa Azul. O time não era um grande time, e o Botafogo tinha o Sidorf, o Vasco Juninho, Fluminense o Fred, e assim, além da influência do Vasco, do Botafogo por perto, o colégio das crianças é uma distorção estatística. Tem muito Fluminense, tem muito tricolor. Então tinha pai de amiguinho que ficava de sacanagem. Não, eu levo você pro Maracanã, etc. Então eu tive umas 2 conversas com o Vitor, quer ser outro time? Pode ser. Mas não vai ao Maracanã comigo, não vai cair a camisa do time, eu só compro camisa do Flamengo e só vou ao jogo do Flamengo. Não, então eu vou com você no jogo do Flamengo. Não levo ninguém que não seja Flamengo pro Maracanã. E tá resolvido o assunto. Não tem nada de tenso essa conversa. É um fato da natureza. E ele foi, eu lembro que um jogo decisivo aí foi o Flamengo Criciúma, né? O Flamengo meteu um balaio no Criciúma. Escolhi a dedo. Olhei a tabela, Flamengo, Criciúma, fui no Maracanã mais, pipoca, cachorro quente, e ainda dei uma sorte. Encontrei o Nunes
entrada do Maracanã, eu falei assim, meu filho, ele fez o gol do título mundial, e foi 4-1 pro Criciúma, resolveu o problema. E ainda foi o ano que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, passando pelo Botafogo com goleada, enfim, deu um sacode no Botafogo, enfim. Foi o ano da consolidação. Essa passagem é para agradar o Minduim. Isso. Minduim, para você, Minduim! E aí, eu acho que a gente pode encerrar aqui, né, o nosso tema. Eu escrevi uma coisa... Eu fiquei com uma perguntinha que eu queria também na manga para fazer para vocês, porque eu acho que tem muito a ver com esse episódio. Faz. Vamos entender. A gente falou sobre não ser pai dos nossos pais, né? E aquela história, vocês acham que o pai é amigo do filho? Porque todo mundo fala, né? Meu filho é meu amigo, né? Ele não é meu filho, eu não sou pai dele, ele é meu melhor amigo, ele é meu amigo. O que vocês pensam disso? Vou começar pelo Felipe, que ele sempre jogou a bomba pra gente, o Fernando. Então começa você respondendo. O que você pensa sobre isso? Vamos tentar ser sucinto por causa do nosso tempo, mas o que você pensa sobre isso? Grande questão, gostei. Tá parecendo jornalista até, Pegadinha, pergunta na curva. Eu acho que, sim, pai tem que ser amigo do filho. Mas um bom amigo. E um amigo mais velho. Um amigo que vai ser o consigliere com o tempo. Porque amigo é um amigo que aceita tudo. Teu verdadeiro amigo não vai aceitar tudo que você faz. Como a gente falou no episódio anterior da amizade. Você não vai aceitar tudo que o seu amigo faz. Você não vai baixar a cabeça para tudo. Mas você também aprende com o seu filho. Muito. Então, assim, ele é um amigo... Eu acho que nessa faceta da troca, de você estar ali, ele saber que pode contar com você para qualquer coisa, isso que é o ponto crucial da paternidade, né? Eu acho que depois do tempo, né, ele saber que você está ali, é o primeiro número de telefone que ele tem que ligar, der merda, tem que ser o teu, não tem que ser o outro amigo, não. Porque você vai ali, pode dar bronquinha? Pode, mas não pode ter esse medo de você dar bronca para depois ajudar. Pode até falhar nisso, não sei. Quem pode falar é o Pedro, o Rafa, o Vitor, a Laura, né? Mas eu acho que é por esse aspecto aí, é amigo, mas não um amigo que... é um amiguinho, não. Aí não, até porque tem um respeito. É aquele amigo mais velho de, peraí, só vai até aqui, meu camarada. Eu ouvi uma vez um corte de um psicólogo falando o contrário, né? Você não tem que ser amigo, você não tem que buscar o amor do seu filho. Você ama seu filho incondicionalmente, mas você não tem que buscar o amor dele, você não tem que fazer as coisas em busca do amor dele. Você faz porque você ama seu filho, e o amor dele vai ser uma consequência ou não. Que ele relatava a história de uma briga que ele teve com a mãe dele, e ele virou para a mãe dele e falou assim, eu não te amo. Ela falou assim, não estou atrás do seu amor, eu quero seu respeito e sua obediência. Ele era mais novo, etc. Mas assim, eu acho que a evolução da paternidade, da relação de pais e filhos, trouxe essa possibilidade de você ter uma relação de amizade com o seu filho, com seus filhos, com a sua filha, com o seu filho. É importante ter isso que o Felipe falou, saber que conta, ele poder se abrir, confidenciar, ter uma relação amorosa, não ser uma relação só de autoridade, como foi a nossa relação com os nossos pais já não foi assim, né? Então, assim, você pode ser amigo, mas é um amigo diferente. Não é um amigo que vai fazer... até um negócio interessante. Em psicologia, né, eu aprendi isso por conta de direito, por conta de várias outras coisas, mas tem uma teoria de direito que se calca numa teoria psicológica. Tem 3 fases na vida: a pré-convencional, a convencional e a pós-convencional. Então, a pré-convencional é da criança, que faz aquilo porque senão vai tomar bronca, vai ficar de castigo. A convencional é aquela da adolescência, em que você precisa participar do grupo, ou seja, aderir à convenção daquele grupo.
e tem a fase pós-convencional, que você faz as coisas porque é certo, né? Você não pode ser amigo do seu filho numa etapa convencional, ou seja, eu vou fazer porque ele vai ser meu amigo, não vou brigar com ele, ou eu vou atrás dele porque ele precisa ser meu amiguinho, porque eu preciso ter o amor dele. Não, o seu amor tem que se expressar eventualmente, tem que se expressar sempre numa fase pós-convencional, especialmente quando eles ficam mais velhos. Ou seja, você tem que fazer isso porque esse é o certo. Você tem que ensinar o que você considera. Seu papel é transmitir valores. Ele vai absorver, não vai absorver, mas assim, é possível essa relação de amizade, mas não essa amizade do oba-oba. Tem que ser um amigo de verdade, que fala sério, que chama atenção. Então, dá para ser, mas, como a gente diz em direito, modus in rebus. Né? Eu concordo, eu diria que o que vocês... É que eu penso nisso ultimamente, não. Até porque minha relação com o Pedro já está, né? Com a Júlia também. Mas eu acho que o que você falou, em vários momentos exercendo sua autoridade de pai. A autoridade é importante também. É importante. Né? Porque, inclusive, eu acho que é o que anda faltando muito nas criações atuais da galera mais jovem e tal, que é o pode tudo. Aí é o amigo permissivo que você está falando. Eu sou amigão, porra. Opa, peraí, o amigo, como o Felipe falou, amigo te deixa chateado, fala que tá uma merda, fala que tu não pode fazer, que esse não é o caminho e tal. Então acho que é esse amigo que também, por você ser pai, em algum momento olha, peraí, calma aí. Opa, tu é meu filho, eu sou seu pai, vamos aqui, né, estabelecer... Até para resgatar um negócio de terapia também, assim, até porque a função do pai, o arquétipo do pai é o arquétipo da autoridade, da lei. O pai que introduz nos filhos a noção do dever, do cumprimento da lei, assim, genericamente falando. A gente não pode abandonar, em nome de ser amigo, a função primordial que a gente tem, que é ser pai. E hoje eu falo, assim, a função principal da minha vida é ser pai. Que, assim, eu acho que a principal responsabilidade que a gente tem é não deixar traste para a vida dos outros. Nossos filhos precisam ser pessoas que iluminem o mundo. Então, a principal responsabilidade é essa. Verdade. Meu diretor, é isso. Pegadinha. Então, peraí, qual é? Foi na hora aqui, pô. Quem sabe faz ao vivo. Que? Jay-Z? Jay-Z acabou de chegar aqui. Vamos mostrar finalmente o Jay-Z! Fala, Jay-Z! Precisa agachar ainda? Não, Aí! Paz, aí, ó. Olha o filho aí. Então, tô provando que eu tenho. Tchau. Valeu. Que é nada, pô. Olha aí. Então, o nosso episódio, então, como o Marcelo falou, amarrando agora aqui, pô, muito boa essa tua última questão, e que, porra, ela vem, é como uma sintonia que eu falei no outro episódio, tem uma sintonia aqui que é sinistra, rapaz, que eu escrevi uma coisinha aqui, deixa eu ver se eu vou de cabeça ou se eu tenho que fazer a cola aqui. Pai é como o mar e o bar. Por que como o mar? Porque o mar, você precisa, quando você pega onda, né? Como é que é? Você passa da arrebentação, até aquela arrebentação. O pai precisa ser que nem o mar. Botar aquela arrebentação, o sujeito só conseguir pegar onda se passar da arrebentação, meu camarada. Tu vai ter que passar dessa arrebentação aqui para tu ir pro pico e pegar a tua onda. Mas depois de um tempo, o pai começa a virar aquele canal ali que você descobre. Que aí você pega o canal, você vai direto lá pro pico. Então, é o pai que conduz, né? Que a gente estava falando aqui, o pai que é o consigliere. Então, é o mar. E é o bar porque é o pai que apresenta, né? O arquétipo, falando em linguagem arquétipo, o arquétipo do pai é o que apresenta a diversão pro filho, né? Pros filhos, é o bar ali, é divertido e tal, mas tem os seus limites. Tem os seus limites para você
não ter aquele risco, né? No bar você pode, pô, exagerar, ficar doidão, então o pai é isso, do mar ao bar. Boa. Muito bom! Sou poeta! Boa, poeta. Vamos Nosso lá, poeteiro. então, para a divisão de conta. Vamos lá. Eu divido minha conta com Minduim, que me afrontou. Falou que até gosta de mim por conta, mesmo apesar do meu time. Porra! Pô, Minduim, vai dormir, meu filho. Sai daí, velho. Minduim é o espectador mais fiel. Comentou lá, o Marcelo até é legal, alguma coisa assim, apesar do time. Sai daí, Minduim, vai pra lá. Como diria Silvio Santos, vai pra lá. Você, Fernando, tem divisão de conta de semana ou não? Vou dividir a conta com o meu sócio Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, advogado aqui do escritório que toca a unidade que a gente tem em Macaé. E o Paulo Sérgio também é um cara eclético, né? Ele é advogado e é faixa preta de jiu-jitsu, dá aula de jiu-jitsu lá em Macaé. E aí ele estava falando que ele gosta um bocado do nosso podcast, porque é o tempo exato para o treino de corda dele. Ele ouve o nosso podcast pulando corda durante 1 hora! Caraca, animal, mané! Paulo Sérgio, muito obrigado pela audiência, né? Tá sempre dando um feedback entre um trabalho e outro, tá sempre dando um feedback sobre aqui o podcast, diz que gosta muito e ajuda ele a pular corda. Vê se pode um negócio desse. Que doideira. Porra, que legal, hein? Maneiro, hein? Porra. E esse negócio de pular corda aí, vou mandar então um vídeo, eu vou botar aqui, sei lá. Vou mandar então para você, mandar para ele também antes, né, de botar o vídeo aqui. O Portugal foi campeão mundial aí de pulação de corda aí. Outro dia foi... Que isso? E você tem divisão de conta? A minha divisão de conta era com o Minduim aí mesmo, mas, porra, então você já pegou. Não, vai outra. O Minduim mandou outras coisas aí. Mandou do Jay-Z aqui, o Jay-Z que tá certo. Bom, o Jay-Z apareceu aí. Foi ficar com a molecada, porque os coroas estão muito devagar e tal. Estão fazendo feijão. Não, Minduim só marretou a gente. Ele é fiel, mas ele tá muito crítico. Vamos parar com essa porra, Minduim. Ele é o pai do mar ao bar. Ele é o... Acabamos de descobrir que ele é o pai do mar ao bar. É o arquétipo da autoridade sobre nós. Exatamente. Ele fez uma viagem maneira aí com o filho dele, falando em paternidade. Foi com o Henrique, que é um cracaço, que eu já falei aqui sobre ele. E ele foi para os Estados Unidos ver lá college e tal, tudo para o Henrique lá ver uma faculdade, quando for para a faculdade, segundo grau, enfim, vai jogar lá pelos States, talvez. E agora, surfada de onda. Qual é? Fala aí, ó. Entra na onda aí. Surfa tua onda aí, Fernando. Tem uma surfada de onda aí? Eu tinha uma, mas a gente conversando, eu só não sei se eu já surfei essa onda antes aqui. É o problema dos 50 anos. Mas assim, recomendação é uma série antiga, que está no Netflix, que eu tô vendo com a Isabela. A Isabela tá vendo como se fosse nova, e ele descobriu que tem 10 anos a série. É uma série que chama Parenthood. Eu não sei se eu já falei dela aqui. Acho que não. É uma série que chama Parenthood, que é sobre uma família e as relações de pais e filhos, cunhados e cunhadas. Tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. Né? Uma série muito boa, que é inspirada num filme. É tipo um spin-off de um filme lá final da década de 80, começo da década de 90, que foi dirigido pelo... Ai, caramba. O Robert Englund, eu acho. Acho que é ele. Não, Ron Howard, perdão. O Ron Howard dirigiu esse filme Parenthood e virou uma série, né? Já terminou, já está fora, mas está ainda no Netflix. Eu estou acompanhando a prazo com a Isabela. É uma série muito legal sobre essas relações de pais e filhas, relações familiares todas entre irmãos. Vale a pena ver. Uma homenagem aí ao Dia dos Pais, né? Que muitas vezes são o centro gravitacional das famílias. Legal. Para surfar onda aí, vou sugerir também uma série.
Terra da Máfia, na Paramount, a primeira temporada. Você que acha difícil lidar com gerações diferentes no seu time, na sua vida, imagina aí quando isso envolve duas famílias da máfia brigando pelo poder. Eita. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui, né? Porque ela é mais do que tiro, porrada, bomba. Ela é uma aula, mas nada ortodoxa, sobre sucessão, lealdade, choque de gerações. Vale muito a pena assistir para dar uma refletida. Então, acho que invariavelmente esses temas, né, de máfia e tal, rola um pouco disso, mas esse Terra da Máfia é bem, bem interessante. Tem aquele ator que é o Pierce Brosnan, né, que foi 007, ele foi, né? Isso, E tem um guarda-costa dele da série que é um pivô central ali, que é bem, bem legal, bem interessante. Boa. E, bom, minha dica é ver lá meu vídeo do TikTok que eu fiz aí, eu acho que foi quando foi Dia do Pai aqui em Portugal, que foi Dia de São José, né, que é Dia do Pai aqui. E aí eu fiz um vídeo lá com vários vídeos sobre filmes sobre paternidade, e aí eu pincei lá um, que é o Querido Menino, Beautiful Boy, com Timothée Chalamet do Duna e com Steve Carell, que é o pai dele. Que aí fala sobre o envolvimento, o menino é envolvido com drogas, né? A gente falou aqui sobre papo, né? Vocês, coincidentemente, os dois falaram que o papo mais difícil, entre aspas, né, foi falar sobre droga com o filho. Então esse filme ele é bem nessa temática aí, que é um filme mais denso assim, mas muito bom também, e mostra esse papel, né? Até onde a gente pode ir, até onde, enfim, veja um filme que é bom. Maneiro. Boa. É isso? Fecha então, Marcelo, com um recado, reforçando aí. Vamos lá, como o nosso ancião falou no início do episódio, baixou o nível do nosso podcast. Sigam. Para quem só está ouvindo, eu mostrei um passarinho interessante para o Marcelo. Sigam nossos perfis, nossas redes sociais, nossos canais, curtam nossos episódios, o que a gente coloca lá, os cortes, compartilhem, comentem entre os amigos. A gente tem visto que tem dado uma liga aí, a galera tem gostado, tem assistido. Então, sempre lá, né? @do Mar ao Bar, no Spotify, YouTube, TikTok, e @do Mar ao Bar Oficial no Instagram. Como a gente falou, segundas-feiras, quinzenalmente, sempre um episódio novo, mas às vezes dá uma escorregada para lá e para cá. E é isso, é um bate-papo, reflexão, e acho que sempre é rico a gente conversar, visto que falta muita conversa nos tempos de hoje. Então, valeu, galera. Até a próxima. Gente, reforçando o convite para vocês compartilharem, comentarem, participarem do nosso canal, né, e desejando um feliz Dia dos Pais para todo mundo, aproveitando o mote do programa, desejar feliz Dia dos Pais para quem está assistindo antes, esperar que tenha tido um Dia dos Pais maravilhoso para quem assistir depois, né? E um abraço, gente. Valeu. É isso aí. E um feliz Dia dos Pais. Pai é quem cria, pai de pet também vale, pai de qualquer ser humaninho aí, qualquer tipo de alguém que você cuida, você está sendo um pai para essa outra pessoa. Então, é isso para todo mundo. Feliz Dia dos Pais. E comentem, curtem e até de repente.